Boa tarde, amigos. Meu nome é Ludmila Almeida, eu sou trabalhadora do GPEC, do Grêmio Espírita Perseverança e Caridade, e estou aqui mais uma vez com vocês para darmos continuidade ao nosso estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Esse estudo que tem sido feito de forma sequencial e que hoje já estamos aqui no capítulo 13, né? Vamos dar início hoje ao capítulo 13 do Evangelho, que a vossa mão esquerda não saiba o que dá a vossa mão direita. E vamos falar hoje do primeiro item desse capítulo, fazer o bem sem ostentação. Né? Então, esse estudo que é postado todos os domingos aqui no canal do GPEC, no YouTube. Mas antes de darmos sequência à nossa leitura, às nossas reflexões, gostaria de convidar a todos para que possamos fazer uma oração inicial. Então, vamos nos colocar de uma forma confortável, tranquila. Vamos acalmar a nossa respiração, trazer o nosso pensamento para o aqui e para o agora, colocar toda a nossa intenção nesse momento. E dessa forma rogamos: amado Mestre Jesus, concede-nos a permissão para que mais uma vez busquemos os seus conhecimentos, os seus ensinamentos, através da leitura e da reflexão do Evangelho segundo o Espiritismo. Que a sua luz, Senhor, nos banhe, nos atinja, nos inunde no formato de conhecimento, de verdade e de amor. Que essas palavras que cheguem até nós hoje possam nos ajudar no nosso progresso, na nossa evolução, na nossa conduta aqui, enquanto seres humanos, mas que possa também trazer um benefício para todos aqueles que estão à nossa volta. Afetos, desafetos, encarnados, desencarnados. Que todos ao nosso redor possam se beneficiar da tua luz. E assim, Mestre, pedimos para que esse seja um momento de paz, de alegria, de prazer em conhecer a sua verdade e que possamos estar aqui verdadeiramente de coração aberto e desejando seguir cada vez mais próximo de ti. Que assim seja. Então, nós vamos hoje, como eu tinha dito, dar início ao capítulo 13 do Evangelho segundo o Espiritismo, fazer o bem sem ostentação, primeiro item. Eu não vou fazer a leitura completa desse item, porque ele é um item grande, ele tem alguns parágrafos, mas a gente vai fazer a leitura e o comentário de alguns trechos. Então, eu vou começar pelo primeiro parágrafo, que é um trecho do Evangelho de São Mateus, capítulo 6, versículos 1 a 4, que diz assim: Tomai cuidado de não fazer as vossas boas obras diante dos homens, para serem vistas por eles. De outro modo, não recebereis a recompensa de vosso Pai, que está no céu. Então, quando derdes esmolas, não façais soar a trombeta diante de vós, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem honrados pelos homens. Eu vos digo em verdade, que receberam sua recompensa. Mas quando derdes esmolas, que a vossa mão esquerda não saiba o que dá a vossa mão direita, a fim de que a esmola esteja em segredo. E vosso Pai, que vê o que está em segredo, dela vos entregará a recompensa. São Marcos, capítulo 6, versículos de 1 a 4. Então, essa primeira leitura nos traz uma síntese, uma grande lição, né, que é desse item, fazer o bem sem ostentação. O que ele nos traz aqui é que a gente faça os nossos atos de caridade, de fraternidade, de solidariedade em segredo, né, sem alarde, sem publicidade, porque esse é o tipo de coisa que não precisa ser pública para ser reconhecida, né? O nosso reconhecimento, ele tem que vir de Deus e de nós mesmos, da nossa consciência, porque é na nossa consciência que está escrita a lei de Deus, né? Então, o nosso reconhecimento, ele vem de Deus e da consciência, não vem da humanidade, não vem do nosso próximo. Então, nós não precisamos fazer alarde da caridade que fazemos, porque quando fazemos publicidade, quando queremos expor
a nossa caridade, os nossos atos para com aqueles menos favorecidos nesse momento, nós, na verdade, não estamos fazendo a verdadeira caridade. Nós estamos fazendo uma automassagem no ego, né? Nós estamos fazendo um ato de orgulho, um ato de vaidade, porque queremos o reconhecimento da humanidade. E aqui ele nos diz que, em verdade, aqueles que fazem se tornar público a sua esmola, a sua caridade, eles já receberam o seu pagamento, eles já receberam a sua recompensa, a recompensa dos homens, mas eles não terão mais direito à recompensa de Deus, porque foi um ato orgulhoso, um ato vaidoso, em verdade, a fundo. Né? E aí esse texto segue com mais uma passagem do capítulo de São Mateus, né? Falando também da não divulgação dos nossos atos. E aí lá no 4º parágrafo tem uma frase que me chamou muito a atenção, que é: aqueles que fazem o bem com ostentação já receberam a sua recompensa. Com efeito, aquele que procura a sua glorificação na terra pelo bem que fez, já pagou a si mesmo. Deus não lhe deve mais nada. Não lhe resta receber senão a punição do seu orgulho. Porque, na verdade, como eu estava dizendo, esse ato, ele não foi um ato de doação, de amor puro, verdadeiro e desinteressado. Esse foi um ato de promoção, de autopromoção, visando o engrandecimento do seu orgulho, da sua vaidade. Então, a recompensa, né? A recompensa aí entre aspas, né? O pagamento, ele já veio pelo reconhecimento dos homens, mas não pelo reconhecimento de Deus. E aí ele segue, né, nessa linha de pensamento de que aqueles que buscam o reconhecimento dos seus atos são escravos do orgulho, da vaidade, né? E que, ainda pior, é aquele que cobra a gratidão através de provas, né? Através de depoimentos, de relatos. Então, aquele que faz o bem a alguém e aí deseja que aquele a quem foi direcionado o seu ato te agradeça, te engrandeça, né? Te eleve, te faça uma massagem ao ego, como eu tinha dito. Na verdade, esse reconhecimento, ele vem mais uma vez, né? Como filho do orgulho e da vaidade. Porque a verdadeira fraternidade, a verdadeira caridade, ela não necessita de reconhecimento, ela não necessita de agradecimento. Ela vem pura como ato de doação e de amor. E aí, já no último parágrafo, esse parágrafo bem bonito, bem significativo, eu vou fazer a leitura desse parágrafo por completo para que a gente possa ir pensando, raciocinando, entendendo, né? E ele diz assim: a beneficência sem ostentação tem um duplo mérito. Além da caridade material, é a caridade moral. Ela poupa a suscetibilidade do beneficiado e o faz aceitar o benefício sem que seu amor próprio sofra com isso, salvaguardando a sua dignidade de homem. Então, quando você faz a caridade, mas você não expõe aquele que está recebendo, na verdade você está prezando, né, pela dignidade de quem recebe. Porque às vezes é muito mais difícil estar na posição de quem recebe a ajuda, a esmola, o consolo, né, a conversa, do que estar na posição de quem dá, de quem é aquele que está naquele momento privilegiado a ponto de ter o suficiente para dar. E aquele que recebe pode se sentir inferiorizado, pode se sentir marginalizado, excluído, julgado. E tudo isso tem que ser evitado. Então, essa é a sutileza da caridade. Essa é a sutileza de fazer a beneficência sem ostentação. É o ato de ajudar, mas ao mesmo tempo consciente de não inferiorizar, de não tornar aquilo uma evidência de uma fraqueza, de um defeito ou de uma situação difícil, porque alguém passa. Então, esse parágrafo segue dizendo: porque alguém aceitará um serviço, mas não receberá uma esmola.
Então, é muito mais digno aceitar um serviço, porque isso dá prova de que somos úteis, de que somos importantes, do que aceitar uma esmola. Simplesmente algo que alguém tinha sobrando e não quer mais. E assim segue. Ora, converter um serviço em esmola pela maneira que é prestado é humilhar aquele que o recebe. E há sempre orgulho e maldade em humilhar alguém. A verdadeira caridade, ao contrário, é delicada e engenhosa para dissimular o benefício. Evita até as menores aparências ofensivas, porque toda ofensa moral aumenta o sofrimento que nasce da necessidade. Ela sabe encontrar palavras doces e afáveis que colocam o beneficiado à vontade em face do benfeitor, ao passo que a caridade orgulhosa o esmaga, né? Então, olha só, a verdadeira caridade, ela é delicada e engenhosa. Ela não aumenta o sofrimento daquele que está em necessidade, muito pelo contrário, ela serve tanto para suprir a falta do que se é doado, quanto para que aquele que recebe se permita se sentir útil, se sentir grande, se sentir parte daquela situação, né? Olha que coisa mais bonita, mais sublime que é isso, né? E aí vem a última frase desse item que diz: o sublime da verdadeira generosidade é quando o benfeitor, mudando de papel, encontra um meio de parecer ele mesmo beneficiado, em face daquele a quem presta serviço. Eis o que querem dizer essas palavras: que a mão esquerda não saiba o que dá a mão direita. Então a coisa tem que ser tão suave, tão fluida, né? Tão perfeita, que nem a mão direita, nem a mão esquerda saberá o que dá a mão direita, né? Que nem os seus vizinhos, que nem os seus próximos, que nem aqueles que estão à sua volta perceberão. Essa é a forma, né? Aqui a gente está discutindo um pouco da forma, como fazer a caridade, né? E essa caridade não necessariamente é sempre uma caridade material, né? Aquela que visa suprir as necessidades materiais daqueles que estão aqui encarnados. Muitas vezes é uma caridade moral, é uma conversa, né? É um conselho, é uma companhia, é uma atenção que a gente dá para aqueles que estão à nossa volta. E essa conversa, esse conselho, ele visa aumentar a dignidade, valorizar, desculpe, trazer um sentimento de utilidade, de pertencimento, e isso é muito importante. Às vezes muito mais importante do que a caridade da doação material, né? Isso remonta a um sentimento de amizade, que é um sentimento de que você faria aquilo por alguém, porque aquela pessoa é importante para você, e não porque você precisa se sentir importante, por ser melhor e ter condições de estar numa situação em que você pode dar e o outro está precisando, né? É uma reflexão muito, muito bonita, muito profunda, muito intensa. Então, assim, eu recomendo que vocês façam a leitura de todo esse texto. Como é um texto grande, eu não tive condições de ler todo aqui com vocês, mas façam a leitura porque realmente vale muito a pena a gente ler e refletir sobre a forma, a maneira, a gentileza que precisa ser colocada quando desejamos fazer a caridade. Então, meus amigos, com essas reflexões, eu gostaria de convidar a todos para que possamos fazer uma oração final para o encerramento da nossa leitura, do nosso estudo. Mais uma vez, vamos nos colocar numa posição tranquila, com os olhos fechados, aqueles que assim desejarem, nos conectando com o alto, com a espiritualidade maior, com o nosso anjo da guarda, com os nossos espíritos amigos. E assim rogamos: ó Pai misericordioso, ensina-nos o verdadeiro sentido da caridade, do amor, da fraternidade, que possamos ser capazes de conviver em comunidade, sem oprimir, sem
querer ser melhor ou maior do que o outro, percebendo as necessidades do próximo e acolhendo de forma gentil, de forma amorosa, de forma verdadeira, como se fosse um irmão. Que possamos compreender o verdadeiro sentido do teu amor. Que possamos, Senhor, ser pequenas chamas de luzes, espalhando esse amor por todos aqueles que estão à nossa volta. Que a sua luz, que o seu amor, Deus, possa invadir os nossos lares, possa alcançar aqueles que estão ao nosso redor, aqueles que estão necessitados da alma, que estão adoentados fisicamente ou psiquicamente, aqueles que estão em situação de desconforto material, econômico, com privações materiais. Que a sua verdadeira misericórdia atinja aqueles que estão em situação de miséria, que estão encarcerados, que estão nos hospitais, todos aqueles que estão em situações difíceis, de provas, de expiações, que fazem parte da nossa caminhada, mas que precisamos enfrentar com muita paz, com muito amor, com muita serenidade. Que essa seja uma semana que se inicia de muito trabalho no bem, de muito amor, de muita perseverança na nossa busca pela verdade. Que possamos estar cada vez mais abertos ao conhecimento e ao amor. Muita paz, muita saúde, muita alegria para todos nós. Que assim seja. Muito obrigada, meus amigos. E eu convido vocês para que continuem fazendo esse estudo do Evangelho segundo o Espiritismo todos os domingos aqui no canal do GPEC. Até a próxima.